No jogo de ontem, eu olhava para o Flamengo e falava: caramba, né? Como tem jogador, como tem material, sempre teve condição de jogar mais, não tinha trabalho para isso. E o Felipe Luiz mostrou sinais muito bons na estreia. E eu olhava para o Corinthians e pensava: é incrível, né? Como o Corinthians resiste, como o Corinthians tem um goleiro diferente. E o Corinthians chegando vivo em Itaquera é outro papo, é outro jogo. Não vai ser igual ontem. O Corinthians já saiu de situações assim na Copa do Brasil. Então vamos fazer a análise do jogo de ontem. O que se viu de positivo, de negativo dos dois times, projeção pro jogo do dia 20, né? Like, se inscreva, ative o sininho, vambora, rumo a 240 mil inscritos por aqui. É o jogo que eu vi. Eu sei que a galera gosta que a gente fale de tudo, quer que eu fale do time dela, mas nem sempre dá pra ver tudo, gente. Ontem eu não vi o primeiro jogo do dia, que foi Galo e Vasco. Eu saí do jogo do Liverpool, narrei na TNT Sports e ontem era meu aniversário de casamento e a gente jantou e agora nós estamos mais velhos, a gente quer sair cedo para chegar cedo em casa. Então quando a gente chegou em casa, não era nem 10 horas, o Flamengo e o Corinthians estavam tirando o cara ou coroa. Foi o tempo de eu tomar um banho rápido para assistir esse jogo. Então não vou forçar a barra de falar do jogo que eu não vi, adoraria ter visto. Mas vamos lá. Aproveitando para dar dois recados aí. Hoje tem a live e a Paola vai fazer algo diferente com a galera aí. A gente vai direcionar você para a live de uma das maiores especialistas do Brasil no marketing digital, no mercado de afiliados. Vai ser um conteúdo rico para você de qualquer forma. É uma live aberta do mesmo jeito, é diferente, então acho que vale você assistir. Quem já está no grupo, a gente vai passar as informações. Quem não entrou no grupo, entra agora. Link na descrição e no comentário fixado. A live é hoje, indica para quem está precisando adquirir esse conhecimento aí, beleza? Segundo recado. Saiu a lista do Ministério da Fazenda anteontem, a Aposta Ganha está entre as casas autorizadas a operar no Brasil. Foi uma das primeiras, inclusive, a enviar a documentação para o Ministério da Fazenda. É mais segurança para todo mundo. Então aproveita que hoje tem Europa League, tem jogos atrasados do Brasileirão, oportunidade de você se divertir, fazer a sua primeira fezinha de graça do meu link. Responsabilidade, você que tem mais de 18, ok? Então, QR Code na tela, vem para agir. Bom, feita esta introdução, vamos à análise do jogo. Flamengo, primeiro, time que venceu por 1-0. Ficou a sensação de que foi pouco. Sim, ficou. O placar foi curto, perto do que o Flamengo produziu. Foi. O Flamengo merecia ganhar demais. Sim, concordo com tudo isso. Todas as frases são afirmativas. Eu sei que merecimento do futebol é um conceito relativo e tal, mas olha, foi uma grande produção do Flamengo, enquanto o time teve fôlego, teve perna para fazer a pressão alta, para fazer uma movimentação muito interessante dos seus jogadores de meio campo. De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, eles não guardavam posição e eles eram extremamente móveis em campo. O Gerson, para ser justo, tem sido um cara muito móvel em campo nos jogos do Flamengo. Mas ontem, De La Cruz e Arrascaeta, que não vinham bem nas últimas partidas, conseguiram também dar um pouco mais de dinamismo, atraindo a marcação do Corinthians por dentro, abrindo corredores, e aí o Wesley aproveitando muito o lado direito, mais ainda o lado esquerdo, no entendimento muito legal do Bruno Henrique com o Alexandro, e foi por ali que saiu o gol do Alexandro, o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. O Arrascaeta encostando mais dos três do meio-campo, chegando um pouco mais na área para encostar no Gabigol, que era uma questão que a gente falava sobre os jogos recentes do Gabigol. O Gabigol hoje, ele não tem mais a explosão que já mostrou no Flamengo, não tem mais a dinâmica, a velocidade, a intensidade, até mesmo para sair da área e buscar, não só para atacar essa bola quando chega na área, mas até mesmo para sair e buscar. Então, no jogo contra o Peñarol lá em Montevidéu, ele fica meia hora em campo, toca 6 vezes na bola, porque a bola não chegava, porque ele não tinha essa aproximação de alguém na área e porque ele também não voltava para buscar. Então, ontem, o Felipe Luiz entendeu, precisa ter alguém mais próximo do Gabigol para combinar essa jogada com ele, para fazer essa bola chegar, e o Arrascaeta muitas vezes foi o cara que se aproximou do Gabigol. E o Gabigol teve chances no jogo, chances que ele não vinha tendo. Quase faz um gol de letra no primeiro tempo, defesa do Hugo. Aliás, o Hugo, para mim, foi o melhor jogador em campo. E tem um gol que é anulado no segundo tempo. O que eu penso desse lance? O que eu penso desse lance é exatamente, vou repetir exatamente o que eu sempre digo. Um dos problemas do VAR é quando você tem uma tecnologia que, ao ser utilizada, te deixa com mais dúvidas do que certeza. Eu olho para aquele lance ontem e falo, meu Deus do céu, cadê o impedimento? Cadê o impedimento? As nossas linhas, elas não nos dão segurança, a operação dessas linhas muitas vezes é problemática e ela já foi feita de forma equivocada no Brasil. O semiautomático,
com uma outra resolução de imagem, com uma outra tecnologia, com captação de frames e tal, o impedimento semiautomático traria muito mais clareza desses lances. Eu narrei essa semana. Pô, Jorge, aí a galera que não gosta, né? Ah, lá vem a síndrome de vira-lata do Jorge, lá vem o eurocentrismo. Eu costumo dizer que eu tô zero preocupado com esses rótulos, tá? Eu tenho zero ideologia aqui pra tratar, eu sou muito prático pra lidar com as coisas. Eu tenho ideologias, eu tenho filosofias de vida, mas assim, na hora que a gente tá falando de solução de problema, eu sou pragmático. Onde tá o melhor? Tem uma prática de mercado aqui e outra ali. A melhor é aquela lá. Onde é que tá? Ah, tá em Plutão. Tá bom, vamos copiar o que os caras estão fazendo. Vamos bater palma pros caras primeiro e vamos tentar replicar aqui. É assim que eu penso. Então, vai ficar exaltando o europeu? Porra, problema. Eu exalto o bom trabalho. Eu narrei na terça o jogo do Barcelona, na quarta o jogo do Liverpool. Nesses 2 jogos, houve gols anulados. Teve um gol anulado na terça do Young Boys, se não me falha a memória, e ontem 2 gols anulados, um de cada lado, um do Bolonha e um do Liverpool. Nesses gols anulados, o impedimento semiautomático entrou porque eram lances de impedimento. Enquanto a gente estava vendo o replay, note, isso não dá 10 segundos. Enquanto a gente estava vendo o replay da jogada, o árbitro já estava apitando impedimento. Ele já estava sendo avisado do impedimento semiautomático. É na hora, não dá 10 segundos, gente. E você olha a imagem e não tem a menor dúvida. Teve um impedimento no jogo de ontem ou de terça. Agora eu não vou lembrar que foram 3 gols anulados. Um desses impedimentos era o bico da chuteira do jogador que estava à frente. Assim, negócio... E um pedacinho do ombro, né? Negocinho assim, mínimo. Mas você olha o impedimento semiautomático e fala, tá impedido, não tem o que fazer. Você não tem dúvida. Ele não te deixa margem para dúvida, além da agilidade. Você não esfria o jogo, você ganha tempo, o jogo não perde ritmo, o jogo não perde dinâmica. Então eu olho aquele impedimento ontem e falo, caramba, mesmo com as linhas traçadas, eu olho e falo, não estava, não me parece estar. Então a ferramenta, ela tem que ser confiável, você confia 100% do software na resolução das imagens, né? Ela tem que te dar essa sensação de que a justiça foi feita. Quando ela te deixa com mais dúvidas do que certeza, eu acho isso um problema. Eu acho esse um dos grandes problemas do VAR do Brasil. Mas, enfim. Então, até esse gol anulado do Gabigol, o Flamengo foi dominante no jogo. Tava até pegando os números aqui. No primeiro tempo, por exemplo, é massacre, né? Primeiro tempo do jogo, segundo o SofaScore, foram 10 chutes do Flamengo contra apenas 2 do Corinthians. O domínio absoluto com 60% de posse de bola. O segundo tempo equilibra um pouquinho mais pela parte final. Foram 9 finalizações do Flamengo no segundo tempo e 8 finalizações do Corinthians no segundo tempo. Então, enquanto o Flamengo manteve a pressão do campo ofensivo, o Flamengo retomava essa bola muito perto da área do Corinthians. O Corinthians não respirava. O Flamengo amassou o Corinthians e jogou para fazer mais. Segundo tempo, normal que o ritmo baixasse. Você não vai conseguir jogar assim durante 90 minutos. E aí o Corinthians conseguiu atacar, o Flamengo acabou cometendo alguns erros, saída de bola, transição defensiva do Flamengo piorou bastante na reta final do jogo e o Corinthians teve bolas na trave, o Corinthians teve o Léo Pereira tendo que salvando uma bola embaixo do travessão, poderia ter arrancado o empate, que seria, aí sim, eu poderia dizer que seria uma injustiça assim... Repito que o conceito é relativo, mas seria um resultado muito descasado com o que a gente viu em campo. Se o 1-0 já foi pouco, foi econômico, foi barato, o 1-1 então seria daquelas loucuras do futebol. Mas isso acontece, tá? Isso acontece no futebol. Mas assim, é muito diferente a maneira como o torcedor do Flamengo sai do jogo de ontem daquela maneira que ele saiu do jogo de domingo. Foram 2 vitórias por 1-0. Né? 2 vitórias dentro do Maracanã por 1-0. Mas com uma diferença brutal de produção. O Flamengo do Filipe Luiz ontem tinha uma ideia, tinha uma proposta ofensiva, que é algo que o torcedor do Flamengo geralmente cobra, né? O torcedor do Flamengo quer ver o time pressionando, quer ver o time intenso, quer ver o time com volume de oportunidades. Ele viu tudo isso ontem do Maracanã. Ele quer ver sinais de bom futebol. Ele quer ver dinâmica, ele quer ver entrega. Ele viu isso ontem. A questão é que o Flamengo, mesmo com o Tite, mesmo num trabalho ruim, pontualmente apresentou o que apresentou ontem. Então, o Flamengo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no Maracanã, fez um jogo muito parecido com o de ontem. Pressão, aquela coisa incessante e tal, e conseguiu uma margem até maior. Né? Levou para o Allianz uma vantagem de 2 gols. Ele não conseguiu isso ontem.
O Flamengo contra o Vasco, por exemplo, pegando um jogo mais recente, um jogo que ele não ganhou, o Flamengo dominou o Vasco o jogo praticamente inteiro e saiu com um resultado amargo, com o empate do final. O problema é que isso era pontual. Em meio a um ou outro bom jogo, vinham jogos muito ruins. Vinham jogos de um time muito apático, de um time sem ideias ofensivas. Olha quantas bolas o Hugo Souza precisou salvar ontem, precisou defender. Faltava ideia, repertório ofensivo ao Flamengo. Ontem não faltou. Ontem o Flamengo chegou de várias formas. E o Hugo Souza teve que trabalhar. Chute do Arrascaeta de fora da área, chute de letra do Gabigol, o gol do Alexandre pisando dentro da área, de todas as formas. Com bola levantada para o Gabigol fazer o gol que foi anulado no segundo tempo. O Flamengo criou. O Flamengo foi lá, ó, produziu. Não era o Flamengo que ficava com a bola rondando a área e não agredia o adversário, não. Era o Flamengo martelando. Foram 7 finalizações no gol, no alvo, no jogo todo. O Flamengo, na média, não produzia isso com o Tite. Então essa é a primeira mudança. Jorge, então agora já era, né? O Felipe Luiz resolveu o problema, não sei. Aí nós vamos precisar ver no médio prazo, no longo prazo. Vamos precisar ver a sequência disso. Vamos olhar já o jogo do fim de semana. Como vai ser a repetição disso? Estamos falando de um fim de temporada. Uma proposta como essa vai exigir muito do time fisicamente. E esse time já chega no fim da temporada, né? Vai tentar dar esse gás em outubro. É possível? É. Jogador para isso o Flamengo tem? Claro que tem. Mostrou isso ontem. Agora, vamos ver. O início foi bom, animador. A galera ontem saiu do Maracanã com outro espírito. Aliás, galera que ontem não lotou o Maracanã, né? São 2 jogos seguidos em que o Flamengo não consegue. A fase do time é ruim, preço do ingresso estava lá em cima, que é outra queixa também. Mas o Felipe Luiz pode fazer essa galera aí retornando aos poucos, né? Se o Flamengo continuar apresentando isso. Agora, copo meio vazio, tenho que olhar também. Era para ter matado o confronto ontem. Não matou e a gente sabe como é difícil jogar em Itaquera. O Flamengo, inclusive, perdeu esse ano lá no Campeonato Brasileiro, teve dificuldades para jogar lá. Mas, belo cartão de visitas, viu? Bela chegada do Felipe Luiz, sim. Sobre o Corinthians, é aquilo, gente. Corinthians na Copa do Brasil já saiu perdendo, virou em casa. Famoso em casa a gente resolve. Corinthians ontem sofreu muito. A escalação do Ramon Dias deixou o time bastante exposto. Você não tinha pontas para ajudar, para fazer uma dobra com os laterais, então sofreram muito na marcação os laterais do Corinthians no jogo de ontem. Demais. Acho que a atuação do Hugo foi um negócio assim... porque tem a questão coletiva. O Flamengo atacou muito pelos lados do campo e os laterais do Corinthians não eram protegidos e os volantes não faziam esse deslocamento porque eles estavam muito preocupados com Gerson, Arrascaeta e De La Cruz trocando posição por dentro, além de estarem também muito mal no combate. Então, tem as questões individuais. O Charles, por exemplo, outro cara que não consegue dar intensidade à pegada de marcação no meio-campo. Então, além disso, além do preenchimento de espaço que o Flamengo fez por dentro, forçando os volantes a permanecerem ali e abrir os corredores pelo lado, individualmente alguns jogadores foram muito mal. Então foi muito mal o Hugo, foi muito mal o Charles. Aí entra o Martínez no segundo tempo, errou tudo que é passe. O Martínez não consegue dar um passe de 2 metros, gente. É um negócio meio assustador. E o Flamengo chegando na área toda hora, e o Flamengo finalizando toda hora. Um filme de terror o primeiro tempo pro Corinthians. O Corinthians foi amassado, o Corinthians não tinha saída de bola, o Corinthians mal conseguia sair do seu campo. Aí você tem Romero e Coronado juntos. Eles vão dar o toque de qualidade que o Corinthians precisa. Eles são jogadores lúcidos. Mas o Corinthians não tinha saída de bola, o Corinthians só estava nas cordas. Então não fazia sentido você ter Coronado e Garro em campo, porque não ia chegar. Esquece, a bola não ia chegar para eles. E o Corinthians lá, nas cordas. Mas o Corinthians tem um grande goleiro. O Hugo falhou do gol, é um lance difícil mesmo, porque você fica naquela indecisão. O Alexandre vai cruzar, vai bater cruzado pro meio da área ou vai bater pro gol? No que o Hugo foi fazer uma aposta, ele vai cruzar. O Alexandre, nessa fração de segundo, percebeu esse canto aberto, bateu ali. Quando o Hugo tentou voltar, já não dava. Era um lance muito difícil, com uma distância muito curta e uma velocidade muito alta do chute. Mas o que o Hugo defendeu ontem, a bola do Arrascaeta com 3 minutos, que ele pega com a pontinha dos dedos, o toque de letra do Gabigol, a bola que ele defende, cara a cara com o Gerson no segundo tempo. E o Gerson fica desesperado. O Gerson vai lá na grua, aquele equipamento que fica suspenso com a câmera atrás do gol. Ele vai lá dar uns tapas assim, não é possível. O Hugo salvou o Corinthians. O jogo de ontem, as defesas do Hugo ontem, podem ter classificado o Corinthians na Copa do Brasil. Essa é a verdade. O Corinthians vai muito vivo. Torcedor do Corinthians ontem festejou no final do jogo. Os jogadores foram lá para a torcida e a torcida estava
Não é comemorar a derrota, é comemorar um cenário adverso que terminou muito melhor do que o esperado. Isso me lembrou o Fla-Flu do ano passado, da Copa do Brasil, quando a torcida do Fluminense festeja o 0x0, porque foi um 0x0 muito difícil do primeiro jogo. Acabou que o Flamengo depois ganhou o segundo jogo, que aí são 2 jogos no Maracanã, né? Essa coisa do fator campo é diferente. Mas era um jogo difícil, o Flamengo amassando, o Felipe Melo foi expulso, terminou 0x0, torcida do Fluminense, porra, tamo vivo? Temos que comemorar que a gente tá vivo. É muito na linha do pensamento, daquele comportamento do torcedor corintiano ontem depois do jogo. Eu entendo totalmente. É pra isso mesmo. E mais, é pra comemorar a parte final de jogo que faz o Corinthians. O Corinthians melhora no segundo tempo. Naturalmente o Flamengo cansa, mas o Corinthians também muda sua maneira de defender, com o Mateuzinho entrando, com o Gustavo Henrique, mais um zagueiro, faz uma linha de 5, ainda continua tomando pressão até um certo ponto do jogo, mas o Corinthians melhora na parte final, o Corinthians passa a ter mais saída de contra-ataque, o Hernandes tem uma grande chance dentro da área, o Romero manda a bola na trave e a melhor chance o Léo Pereira tira de cabeça embaixo do travessão. Então você pode pegar aí na parte final do jogo, o Corinthians que sofreu, foi apertado, foi amassado, foi combatido o jogo todo, você pega a parte final do jogo, o Corinthians teve chance para empatar. Ou até mesmo numa visão mais otimista, teve até chances para virar o jogo. Né? Então, e teve uma do Mateuzinho também no final, né? Já teve uma outra chance do Mateuzinho no final. Então, é um Corinthians que se protegeu melhor no segundo tempo e começou a escapar. Começou a ter saída de contra-ataque. Quando eu falei aqui de 2 vitórias do Flamengo por 1x0 no espaço de 4 dias, 3 dias e um comportamento diferente da torcida, o comportamento dos adversários também foi diferente. Domingo, o Flamengo Atlético Paranaense, o Atlético não teve saída lúcida para contra-ataque em momento nenhum. Era o Canóbio tentando correr lá meio que sozinho, coitado. Ontem não. Ontem, no final do jogo, o Corinthians criou de forma inteligente as suas chances. O Corinthians teve contra-ataques para fazer gol ontem dentro do Maracanã. Então, é claro que eu não vou chegar aqui e vender para você. Então o Jorge está vendendo que o resultado de ontem foi melhor para o Corinthians. Quem tem que receber mais elogios por ontem é o Corinthians e não o Flamengo. Claro que eu não vou fazer isso. Eu não sou louco, não sou maluco. Quem jogou melhor foi o Flamengo. Quem encantou mais foi o Flamengo. Quem merecia ganhar por mais foi o Flamengo. Mas o Corinthians olha para o resultado e fala: nossa, estamos vivos, não foi ruim não. Diante do que foi o jogo, não foi ruim. E ainda conseguimos dar uma machucada no final. A postura em Itaquera vai ser completamente diferente. O Corinthians não vai ficar acuado como ficou no primeiro tempo. O Corinthians vai ter mais saída de bola, vai conseguir fazer uma pressão maior. Não duvido disso. O Flamengo tem qualidade para responder à altura, mas é outro jogo. Eu acho que o gol do Gabigol ontem, se é validado, e eu insisto em dizer que, para mim, esse gol parece legal, mas nós vamos ter que confiar na tecnologia. Eu não tenho muito o que fazer, a não ser dizer: galera, eu olho e não me convenço. Mas eu não vou chegar aqui, que roubo, que assalto. Não posso fazer isso. É o que tem de tecnologia apresentada para mim, né? Eu tenho que confiar, né? Se sai aquele gol, eu acho que era outro clima no final do jogo. Eu acho que aquele gol poderia ter matado o confronto. 2-0 seria uma... O Corinthians pode tirar, tranquilo, né? Poderia tirar, mas seria um morro bem mais alto para subir. 1-0, amigo, tem muito jogo, muito jogo. Um time que poderia ter saído goleado, sair aliviado e festejando e falando em casa dá, eu acho que é um cenário para um momento difícil. O Corinthians tem um jogo contra o Internacional muito importante e muito difícil no fim de semana, mesmo sendo em casa, mas muito difícil. Mas o resultado de ontem, ele dá uma animada para o dia 20 e até para esse jogo. O Corinthians é isso. O Corinthians vai ter as suas dificuldades fora e vai ter que fazer as suas batalhas, perdendo o mínimo possível de pontos dentro de Itaquera. Isso valendo para o Campeonato Brasileiro e valendo também para os confrontos de mata-mata que vai ter pela frente. O Corinthians está vivo. O Flamengo poderia ter matado ontem e não matou. Mas quem joga com a vantagem é o Flamengo. Quem mostrou o melhor futebol do confronto até agora foi o Flamengo. Tá tudo aberto para Itaquera, com o Flamengo ainda favorito, na minha opinião. O que você pensa? A análise tá feita, deixa nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.